Olá, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre com a primeira aula do terceiro bimestre. E nesse bimestre nós vamos falar principalmente de ecologia, que é um assunto muito simples, é um assunto que normalmente os alunos gostam. E vocês vão ver que ele é muito interessante porque ele vai abordar bastante coisas no nosso dia a dia, né, que a gente tem contato. Então, assim, primeiramente, a gente tem que falar sobre os fundamentos de ecologia. Então, a gente tem que entender o que é ecologia para depois a gente se aprofundar nos outros conteúdos, nos outros termos e começar a entender. Então, o que é ecologia? A ecologia, ela é um ramo da biologia que ela vai estudar as relações entre os seres vivos, como esses seres vivos vão se relacionar com o ambiente em que eles vivem. Então, tudo o que vai acontecer no planeta, ele faz parte da ecologia, porque quando eu vou incluir os seres vivos, quando eu vou incluir o ambiente que esses seres vivos estão localizados e como eles vão se relacionar, nós estamos falando de ecologia. E por que é importante estudar ecologia? Primeiro, para a gente entender o funcionamento do planeta, porque o termo ecologia, ele vem do grego, ele vem do oikos, que quer dizer casa. Então, nós estamos estudando a nossa casa é o planeta. Então, quando você entende o funcionamento do planeta, quando você entende a distribuição da natureza no planeta, como essa natureza acontece, como ela se comporta, como nós nos comportamos em relação à natureza, tudo isso é importante dentro da ecologia, tudo isso é importante no estudo da ecologia. Então, a racionalização, ou seja, entender como os recursos naturais devem ser utilizados, como eles devem ser utilizados para que eles não acabem, né? Então, tudo isso é importante dentro do estudo da ecologia. O controle da poluição, aí na poluição da água, do solo, do ar, tudo isso entra dentro da importância de estudar ecologia e nós vamos ver tudo isso ao longo do terceiro bimestre, tá? E ecologia, ele é um assunto que cai muito no Enem, muito, muito, muito mesmo. Então, vocês vão ver que, à medida que nós formos vendo os conteúdos de ecologia, tem muitas questões dentro do Enem que são em relação à ecologia. Então, primeiros termos, né? Que essa aula, principalmente, é para a gente entender os termos, para a gente iniciar e se familiarizar com os termos. Então, assim, os primeiros termos que nós vamos compreender aqui é sobre a organização dos seres vivos. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nós temos um organismo. O que é um organismo? O organismo, ele é um indivíduo, ele é uma espécie. Então, nós temos aqui um organismo ou elefante e nós temos o organismo uma árvore. Então, eles são aqui uma espécie, tá? Um organismo. Depois, nós vamos para um nível mais alto, vamos dizer assim. Nós vamos para a população. O que é a população? É um conjunto de indivíduos na mesma espécie que está ocupando um determinado lugar em um determinado período. Então, nós temos aqui um organismo, um elefante, e depois nós temos uma população de elefantes nesse local durante este período. Se eu tivesse um outro indivíduo aqui de uma outra espécie, por exemplo, uma zebra, eu já não poderia dizer que aquilo ali era uma população. Então, eu teria, no caso, duas populações, a de zebra e a de elefante, que é o que acontece aqui. Eu tinha a árvore e agora eu tenho aqui várias árvores, então eu tenho aqui uma população de elefantes e uma população de árvores, tá? Cada uma coisa diferente. Quando eu junto várias populações em um determinado local, em um determinado período, eu tenho as comunidades. Então, aqui, ó, juntei essa população de elefantes, essa população de zebra, essa população de vegetais, né? Dessas árvores aqui. É uma comunidade, tá? Quando eu junto várias comunidades e essas comunidades estão com todo o ambiente, eu tenho um ecossistema. Então, aqui, quando eu juntei
toda essa comunidade, que são as populações dos elefantes, das zebras e de todos os vegetais que tem aí, eu tenho um ecossistema. E todos os ecossistemas juntos no nosso planeta formam a biosfera. O que é a biosfera? É a parte que contém vida no nosso planeta. Então, é o planeta inteiro. Então, o nosso planeta ele vai ser a biosfera. Então, a gente começa lá de organismo, que é um indivíduo, uma espécie, aí vamos para a população, depois para a comunidade, depois para o ecossistema e depois para a biosfera. É importante que vocês entendam isso para quando vocês forem resolver algumas questões que precisam ter essa compreensão dessa divisão de indivíduo, população, comunidade e ecossistema. Dentro do ecossistema, nós temos os seres vivos, né? Que, como eu mostrei ali para vocês, que temos as populações e as comunidades. Então, tudo que for vivo dentro do ecossistema, a gente vai chamar de fator biótico. Esse bio é de vida, né? Mesmo de biologia, estudo da vida. Então, os vegetais, os fungos, as bactérias, todos os animais, são fatores bióticos, são os seres vivos que fazem parte daquele ecossistema. E os fatores abióticos é o que não tem vida, mas que também compõe aquele ecossistema. Então, o solo, a água, o ar, a temperatura, a chuva, tudo isso são fatores abióticos. Quando eu junto os fatores bióticos e os fatores abióticos, eu formo um ecossistema, eu formo um bioma, que mais para frente nós vamos ver os biomas, né, a distribuição deles e os principais componentes desses biomas. Outro conceito importante que vocês precisam saber é de habitat e nicho ecológico. Habitat é o local físico, é o espaço onde aquele indivíduo vive. E o nicho ecológico são as relações que ele tem. Então, por exemplo, os alimentos e os nutrientes que ele tem disponível naquele local, faz parte do nicho ecológico. A vegetação que está ali pode servir para ele se alimentar, pode servir para ele se esconder de um predador, caso ele não seja herbívoro, também faz parte do nicho ecológico. A temperatura e o ambiente e a umidade daquele local também faz parte do nicho ecológico. A nidificação, no caso aí, em relação à reprodução, também faz parte do nicho ecológico. Então, o nicho ecológico são as relações que aquele indivíduo vai ter, né, naquele local onde ele está. E o habitat é realmente só o local. Então, vamos aqui colocar um exemplo. Existe uma ave que ela tem ali um ninho em determinada árvore. O habitat dela é aquela árvore. O que é o nicho ecológico? É ela sair para se alimentar, é ela se defender de um predador, é ela se proteger da chuva, ela se proteger do calor, é ela se reproduzir com outras aves da mesma espécie. Então, isso é o nicho ecológico. E o habitat é somente a árvore onde ela mora, é somente o local, certo? Então, vamos aqui à primeira questão que eu vou colocar como exemplo para vocês. Vocês vão ver que o conteúdo de ecologia ele é bastante simples. Ele é muito diferente do que a gente viu em genética, que tinha todos aqueles termos complicados e envolvia um pouco da matemática. Então, aqui a ecologia ela vai ser bem mais leve para vocês. Primeira questão. A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos organismos com o meio que os cerca. Os organismos interagem entre si e com todas as partes não vivas do ambiente, tais como o solo, a água, a temperatura e a umidade. Essas partes não vivas são chamadas de, então aí como a gente falou nesse instante, né? Quando eu tenho os fatores que não são vivos, são os fatores abióticos, tá? Então, o solo, a água, a temperatura, a umidade são fatores abióticos, são fatores não vivos. Então, a questão aí, a resposta é a letra A. Segunda questão. No período da reprodução, os pinguins imperadores formam grandes colônias reprodutivas, constituindo grupos com milhares de indivíduos. Um grupo de indivíduos de uma mesma espécie vivendo em uma área específica em um período de tempo é considerado uma. Vamos lá repetir. Um grupo de indivíduos de uma mesma espécie vivendo em uma área específica em um mesmo período é considerado uma população. Lembra aí que a gente viu? Então, população é quando eu tenho indivíduos da mesma espécie. Eu dei até o exemplo para vocês lá do elefante, só que aí ele colocou o exemplo do pinguim, tá? Então, esse conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo em determinado local, em determinado período, é uma população.
Então, a resposta da segunda questão é a letra D. Se por acaso ele estivesse se referindo somente à reprodução dos pinguins, seria nicho ecológico, tá? Ou então, se ele estivesse se referindo ao local onde esse indivíduo vive, seria o habitat, tá? Então, aí, no caso, a resposta é letra D, população. Então, essa foi a nossa primeira aula de ecologia, né? Fundamentos de ecologia. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Obrigada.